Boa noite. Hoje, eu e meu grupo, que é composto por mim, Caroline, pela Camila e pela Isabelle, vamos falar sobre o nosso primeiro projeto da disciplina de Bioestatística da turma de Nutrição. Nosso projeto é sobre os níveis de obesidade baseados em hábitos alimentares e condição física. Esse link aqui do Drive contém todo o conjunto de dados que usamos para basear nosso trabalho. Ele está na formatação CSV, ou seja, números separados por vírgula. Agora, falando um pouco do primeiro passo, primeiro fizemos a leitura dos dados referente ao conjunto de dados totais, que importamos de um estudo sobre níveis da obesidade baseados em hábitos alimentares e condições físicas do site UCI Machine Learning Repository. Após a leitura dos dados, colocamos ele em formato de tabela, através do comando pandas, pd.dataframe, o qual corresponde à tabela de dados. Aqui na parte inferior da tabela, podemos ver que ela possui informações de 2.111 pessoas, e cada pessoa tem 17 colunas de informação, como o peso, que é a variável que usamos nesse trabalho. Segundo passo, o 2.1 e 2.3. Nessa segunda parte, nós selecionamos os dados de forma aleatória de 500 pessoas do conjunto de dados a partir do RA de uma das integrantes do grupo. A partir dos dados que selecionamos pelo RA, fizemos uma tabela usando o comando data.log e selecionamos os dados das 500 pessoas. A partir disso, selecionamos apenas uma coluna para ser a nossa variável. No caso, nós escolhemos o peso, o weight. A partir dessa coluna selecionada, vamos fazer cálculos como média, desvio padrão e BMI. Agora o tópico 2.3.1, cálculo da média. Para calcularmos a média do peso, o weight, variável escolhida, das pessoas que selecionamos, nós usamos o comando sum, que significa soma, e fizemos uma fórmula. Assim, fizemos a data weight, dividida pelo peso total de pessoas. Para isso, usamos o comando lim, o qual indica o total de pessoas. Assim, nós conseguimos achar a média amostral do peso das pessoas selecionadas. Falando agora um pouco do cálculo BMI. Para calcular o BMI, ou seja, o IMC, tivemos que criar uma coluna nova a partir das colunas antigas, ou seja, já existentes, já que essa é uma variável que não está presente na tabela. Para isso, usamos o comando data para selecionar a coluna weight e dividi-la para a coluna height, que também foi selecionada usando o comando data. Depois colocamos 2 asteriscos na fórmula para indicar que o cálculo está sendo elevado por 2. Depois de criarmos a fórmula para o BMI a partir das colunas antigas, nós tivemos que reordenar as colunas para colocar a coluna do BMI logo depois das colunas height e weight, respectivamente. Depois rodamos o código e a coluna do BMI foi criada. Assim, a tabela que antes tinha 17 colunas, ou seja, 17 variáveis, passou a ter 18 colunas. Abaixo podemos ver os dados da coluna que foi criada. Bom, para a terceira parte, né, o terceiro passo, a gente fez o tratamento de dados. Então, a gente primeiro fez a eliminação de dados duplicados, e já que a gente pode ter dados duplicados dentro dos nossos dados. Então, a gente usou o comando data_duplicated, e ele serve para poder identificar dados duplicados, e após essa identificação, a gente fez a eliminação deles, dos comandos, por meio do comando drop, duplicate, skip, last, o qual mantém a última ocorrência de dados duplicados. E no final, o código mostrou para a gente que havia 24 dados duplicados e 2.087 normais. E depois, no terceiro passo, ainda, a gente verificou se havia valores faltantes no conjunto de dados, já que na tabela pode haver alguma pessoa com informação faltando de uma determinada coluna, como idade ou peso, e assim fica impossível de fazer a análise dessa pessoa. Então, para isso, a gente usou o comando snHeatmap def snu, e esse comando ele indica se tem algum dado faltante. E depois a gente usou o comando definfo para poder selecionar as 500 pessoas. Como pode ser observado nesse retângulo azul, não tem nenhuma informação faltando. Isso porque ele não tem nenhum ponto vermelho em nenhuma das colunas da tabela. Então, quando ele está tudo azul, significa que não tem nada faltando, então está tudo certo. Bom, dando continuidade agora no trabalho, o quarto passo é a análise de dados, dividido em 3 etapas. Na primeira etapa, nós fizemos uma análise gráfica dos dados das 500 pessoas da categoria weight. Esse comando nos dá o número de correspondente por classificação de peso, e o comando acima é para redimensionar o gráfico. No caso, nós escolhemos o tamanho 10 por 7 a partir do código value.counts. Conseguimos ver os valores do eixo Y e as denominações do eixo X do gráfico. Assim, ele mostra o número de casos por denominação.
Depois, fizemos esse gráfico cor-de-rosa a partir do comando plt.bar, usando as informações que citamos acima, ou seja, as informações contidas no comando value.counts. No gráfico, o eixo X mostra a classificação de peso e o Y indica o número de pessoas em cada classificação. 4.2. Depois, nós fizemos dois gráficos, um de peso e outro de altura. Para isso, usamos o comando sub.plot, porque ele cria duas figuras em uma. Esse primeiro tópico corresponde ao código do gráfico de peso. O comando s.displot monta todo o gráfico. Como vocês podem ver, os gráficos aí embaixo. O de azul, que é o de idade, e o roxinho, que é o de peso. Bom, por fim, 4.3. Nessa etapa, nós montamos um gráfico de boxplot e, para isso, usamos o comando df, dataframe, que é mais simples do que escrever colchetes, e ele montou os dados do gráfico em forma de lista. Na primeira lista, aparecem vários valores, e por isso usamos o comando unique, na segunda linha, para eliminar redundância e não repetir os valores de todas as linhas. Depois, fizemos uma lista dos valores que aparecem nessa coluna. Para fazer o gráfico boxplot, utilizamos o eixo X, que corresponde a No BSDED, e o eixo Y, que corresponde ao BMI. Usando o comando sn.boxplot, e colocamos as classificações na ordem da nossa escolha usando o comando order igual. Para selecionar os dados das 500 pessoas para o boxplot, nós usamos o comando data.lock entre colchetes select 500. O boxplot é feito da seguinte forma. Para cada categoria, o sistema pega o BMI e faz o cruzamento entre a classificação de uma pessoa de acordo com a sua classificação de peso e faz sua distribuição de peso de acordo com o BMI. Para a leitura do gráfico boxplot, que está na tela, é necessário saber que cada classificação possui um MI correspondente, assim como falei antes, e assim é criado um boxplot. Dentro dessas caixinhas, que são os boxplots, há 4 quartis, dividido em primeiro quartil, que são os grupos de 0 até 25%, o segundo quartil de 25 a 50, o terceiro de 50 a 75 e o último quarto quartil é de 75 a 100%, sendo as linhas das caixinhas as representantes desses quartis. Bom, gente, foi esse o nosso projeto. A gente espera que vocês tenham gostado e agradecemos muito pela atenção.